Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 38. Jeremias, no capítulo 38, vamos estar lendo o versículo 5 e 6. Jeremias, no capítulo 38, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na nossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu te louvo, eu te exalto e glorifico o teu nome e a tua face. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor concede de nós estarmos na tua presença, de estarmos na tua casa, louvando, exaltando e bendizendo somente a ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, venha falar conosco nesta oportunidade, nesta noite. Meu Deus, venha falar com a tua igreja de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa, de uma maneira concisa, e aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te pedimos, Senhor, fala conosco poderosamente nesta noite. Pai querido, que possamos sair daqui alimentados com a tua palavra, que possamos sair daqui fortalecidos e cheios do poder do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, derrama fogo do alto. Meu Deus e meu Pai, renova cada um de nós, Senhor. Pai querido, que o teu Espírito Santo encontre em cada coração um ambiente propício para operar milagres e prodígios nesta noite. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podeis assentar. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor no livro de Jeremias, e nós vamos entender que Jeremias, ele foi um profeta enviado por Deus como sendo a última tentativa de Deus para poder salvar o povo de Israel, para salvar o seu povo do cativeiro. Nós vemos que Deus mandara diversos profetas e Judá não aceitou a palavra do Senhor. Então nós vemos o Senhor, ele tendo o cuidado de levantar Jeremias como a voz profética para falar a verdade, para falar a palavra do Senhor, para falar do perigo iminente do cativeiro. E foi a última tentativa de Deus para salvar o povo daquele cativeiro. E nós vemos nos dias atuais, hoje, não é diferente. O Senhor tem usado servos, o Senhor tem usado pessoas para nos prevenir de todo o mal, de tudo aquilo que está à nossa volta. O Senhor tem usado várias pessoas, tem usado pastores, tem usado pregadores, tem usado servos dele para alertar a igreja nos últimos dias, o caminho que devemos trilhar, como que nós devemos portar nos últimos dias. Hoje não é diferente, a preocupação do nosso Deus é a mesma. Ele não quer que você erre no caminho, ele não quer que o inimigo tome conta da sua vida, ele não quer que você fica preso nas garras do inimigo, ele não quer que a igreja dele que desista no meio da jornada, no meio do caminho, mas o Senhor sempre está levantando profetas, sempre está levantando pessoas para alertar a igreja dos perigos que rodeiam o homem, que rodeiam o servo do Deus Todo-Poderoso. E se nós formos entender como que é a vida de um profeta, esses dias eu estava pensando como que é uma vida de um profeta, como que ele se identifica, como que ele se diferencia das demais pessoas. Eu posso entender
que o profeta, ele tem que viver intensamente aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando. O profeta é aquela pessoa que realmente tem que estar envolvido no contexto a qual ele está ministrando para a sociedade, no contexto a qual ele está ministrando para uma nação. A prova disso é o que nós vemos no próprio livro de Jeremias. Se nós formos voltar no capítulo 13, nós vamos nos deparar com um texto a qual o Senhor manda Jeremias comprar ali um cinto de linho fino, e Jeremias então ele obedece de prontidão, ele não questiona, e é esta fé nos dias atuais que o Senhor tem procurado, uma fé que mesmo sem entender, mesmo no início sem compreender o que o Senhor está fazendo, ele faz porque é o seu Senhor que está mandando, ele faz porque é o seu Deus que tem toda a autoridade, e ele sujeita a vontade soberana do nosso Deus. Feliz é aquele crente que o Senhor está falando e ele está dizendo: Senhor, pode falar que o teu servo ouve, Senhor, pode dizer que eu estou pronto para seguir o que o Senhor falar para mim, Senhor, pode falar porque os meus ouvidos estão abertos para a tua palavra, os meus ouvidos estão abertos para os teus estatutos, os meus ouvidos estão abertos para ouvir o que o Senhor quer dizer nesta noite. Então Jeremias ali no capítulo 13, mesmo às vezes ele sem entender o que o Senhor estava querendo com ele, o Senhor manda para falar: olha, Jeremias, vai, compra ali um cinto, e esse cinto bonito, você vai e esconde ele, e enterra este cinto. Muitos às vezes não vão entender, mas se nós voltarmos no tempo de Jeremias, uma pessoa era medida a sua honra, a sua nobreza, pelo cinto que a pessoa utilizava, pelo cinto que a pessoa estava usando. Não era simplesmente um adorno, mas você identificava a pessoa pelo cinto que ela estava usando. Então, se a pessoa tinha um cinto todo adornado, todo bonito, então aquela pessoa era uma pessoa honrada na sociedade. Então, aquela palavra, naquela época, naquele contexto, o Senhor, ele dá essa ordenança para Jeremias, e ele vai de prontidão ali fazer o que o Senhor ordenara. Passado vários dias, volta o Senhor falar novamente para Jeremias. Jeremias ali no seu decurso, pregando a palavra, ali fazendo realmente o ofício de profeta, e o Senhor fala com ele novamente: Jeremias, está lembrado daquele cinto? Pois é, Senhor, eu estou lembrado. Então o Senhor dá ordem para ele, mais uma vez Jeremias, ele vai e obedece sem questionar. Então toma ele, pega este cinto, Jeremias, desenterra ele, coloca sobre os seus lombos. Jeremias às vezes pode até questionar: Senhor, mas não presta mais, está enferrujado, já está apodrecido. Pois é, Jeremias, é dessa forma que eu estou sentindo, é desta forma que está a minha honra em relação a este povo, em relação ao povo de Israel. Eles não têm me honrado. Então coloca este cinto nos seus lombos e pregue e fala a minha palavra, porque aí você vai falar, você vai viver intensamente aquilo que você está pregando, aquilo que você está falando. Então Jeremias, ele começa a falar com autoridade, ele começa a falar para aquele povo, e aquele povo realmente começa a entender o mistério de Deus. O povo começa a entender o que Deus estava, como Deus estava se sentindo. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Às vezes Deus pensa e age, e muitas vezes no início nós não vamos entender,
Mas lá no final nós vamos ver que o Senhor quer relacionamento, o Senhor quer que nós busquemos a Ele, o Senhor quer que nós honremos a Ele, e o Senhor quer que cada dia nós estejamos honrando a Ele, pertinho dEle, na presença dEle. Outro exemplo que nós podemos citar de um profeta que vive intensamente aquilo que prega, nós vamos lá para o livro de Oséias. Oséias, como um profeta ali que profetizava para as tribos do norte, foi um pouco mais cruel para a vida dele. O Senhor dá uma ordenança para Oséias: Oséias, você vai casar. Oséias era um moço solitário. Oséias às vezes pode até imaginar que o Senhor estava preparando a melhor moça para ele, mas o Senhor disse para Oséias: Oséias, você vai no prostíbulo, você vai ali e escolhe a pior das meretrizes, case-se com ela, tenha filho com elas, ande de dia com ela, mas não impeça ela do seu ofício à noite como meretriz. Imagina isso, o Senhor falando para um servo dele. Oséias naquele momento às vezes pode pensar: o Senhor às vezes não está agindo corretamente, mas aí o Senhor vai falar para Oséias: aí você vai falar a minha palavra, que o meu povo tem se prostituído com os deuses pagãos, da mesma forma que você vai ter esse relacionamento, o povo vai entender como está o meu relacionamento com eles. Este povo que às vezes de dia está me buscando, às vezes na igreja está me adorando, este povo que às vezes está vindo segunda, está vindo quarta, está vindo domingo no culto, mas no decorrer da semana está fazendo atrocidades. Aquele povo de Israel naquele tempo, de dia eles estavam ali adorando, buscando a face de Deus, buscando a face do Deus Altíssimo, mas à noite eles estavam adorando deuses pagãos, à noite eles estavam prostituindo ali com Baal, estavam ali adorando estátua, estavam ali buscando deuses que não podem fazer nada, e Deus não aceita dividir a sua adoração. Então o Senhor já estava chateado com aquela situação, o Senhor já estava ali, já não estava mais suportando aquela situação, aquele povo todo se corrompendo, indo para o lado da idolatria, e o Senhor usa o profeta Oséias para falar com autoridade para o seu povo, porque o Senhor quer que nós se voltemos a Ele. Outro exemplo que nós podemos citar na palavra do Senhor, nós podemos aqui ver o profeta Jonas, que no início nós vemos ali os ninivitas destruindo toda a sua terra, destruindo ali todos os seus familiares. Nós vemos ali os ninivitas como sendo o povo cruel da terra, como o povo sem perdão, como o povo ali que estava realmente disposto a destruir todos. E nós vemos ali que Jonas, ele sofre perdas, o seu povo ali, ele é ali às vezes dizimado por aqueles ninivitas, e o Senhor mais uma vez ele dá ordem. Jonas está lembrado dos ninivitas. Eu imagino aqui que Jonas: não, Senhor, os ninivitas não, manda outra pessoa no meu lugar, porque aquele povo é cruel demais, aquele povo é um povo que age sem perdão, é um povo que já tem um histórico, que não é muito bom, é um povo bárbaro, é um povo cruel. E todos os irmãos conhecem bem a história, e muitas vezes nós julgamos o profeta Jonas porque que ele tomou outro caminho. Muitas vezes nós condenamos o profeta Jonas porque ele, de primeira instância, ele não quis fazer a vontade do Senhor. Mas aí no final da história eu vejo que Jonas, ele é um pregador de sucesso, ele é um profeta de sucesso,
porque mesmo contra a sua vontade, ele vai pregar uma mensagem de apenas uma frase, de apenas uma linha. Ele ali passando pelas ruas da cidade, pregando e apenas dizendo: olha, 40 dias e será destruído. Olha, às vezes no coração dele, ele estava falando por dentro: olha, tomara que nenhum deles se arrependa, porque o Senhor vai agir com a justiça, vai destruir este povo, e este povo vai pagar todo o mal que se fez aqui na face da terra. Esse povo vai pagar por tudo aquilo que eles fizeram aos meus familiares, aos da minha pátria. E muitas vezes nós agimos assim, muitas vezes nós não liberamos o perdão que o Senhor já perdoou. Às vezes o Senhor está querendo trabalhar, o Senhor está querendo agir, e nós com o nosso coração de pedra fica insistindo: eu não vou perdoar o meu irmão porque ele pisou no meu calo, eu não vou perdoar o meu irmão porque ele fez isso comigo. E às vezes o Senhor já está disposto a construir uma nova história, às vezes o Senhor está disposto a construir um novo relacionamento. E bem, os irmãos conhecem a história. Jonas, ele prega para aquele povo tendo a expectativa de que ninguém vai voltar atrás, mas ao contrário do que Jonas pensava, todo aquele povo se arrependeu. Partindo do rei, todo aquele povo voltou atrás, reconheceu, se arrependeu, e o Senhor não destruiu aquela cidade, e o Senhor não destruiu aquele povo. Então ali Jonas, ele pôde até ficar um pouco frustrado com sua expectativa que ele tinha construído. Então Jonas, ele vai e deita ali debaixo de uma planta que crescera e que dera uma sombra. Jonas fica ali para descansar, porque o sol era quente, o sol era castigante. E de repente o Senhor manda ali uma praga, manda ali um bicho, e devora aquela planta, e aquela planta morre. E aí o Jonas vai reclamar, fica chateado com o Senhor, fica com pena da planta, e fala: Senhor, o Senhor não tem compaixão da pobre planta que estava aqui. Podemos dizer que às vezes é uma falsa piedade, e o Senhor vai falar para ele: Jonas, você é profeta, você tem que viver intensamente o que você está fazendo, você tem que viver intensamente o que você está falando e o que você está profetizando. Está vendo essa planta? Aleluia! Agora imagina toda aquela cidade, os ninivitas. Mais triste ficaria eu se todos perecessem, se todos morressem. E aí Jonas pôde compreender os propósitos do Senhor. Então, profeta, ele vive cada dia da sua vida intensamente aquilo que ele está falando, porque aí sim ele vai falar com autoridade aquilo que vem da parte do Senhor nosso Deus. Então, profeta, ele vive cada dia intensamente na presença do Senhor, e vive aquilo que ele está falando intensamente. Aleluia! Poderíamos citar outros exemplos, mas vamos adiante a nossa palavra, ali no livro de Jeremias. Vamos adiante, porque o tempo não nos espera. E vamos ver que Jeremias, ele tem 3 características. A primeira característica que nós podemos destacar da vida de Jeremias, que ele era um profeta relutante, ele era um profeta que às vezes dava desculpas para Deus. E muitas vezes nós vemos até mesmo dentro da igreja pessoas sendo vocacionadas para a obra, para o ministério, e muitas vezes querem inventar desculpas para Deus. E olha o que o Senhor vai falar para Jeremias. Jeremias está falando para o Senhor: Senhor, eu sou uma pessoa que não tem letra, eu sou uma pessoa que não sei falar, eu sou uma pessoa que não tem capacidade. Aí o nosso Deus, que é
soberano, que é antes de tudo, que tem toda a autoridade, ele vai dizer assim para Jeremias: Jeremias, você não pode falar isso, porque Jeremias, você não pode falar isso, porque mesmo antes que sua mãe tomasse conhecimento da sua vida, eu já tinha te escolhido como profeta para falar a minha mensagem, para falar a minha palavra, antes mesmo que você tomasse forma no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te nomeei como profeta para as nações. Então você não pode falar isso, porque eu sou o Deus de autoridade, é eu quem capacito, é eu que pego aquele que não é formado em escola de profetas e dou a palavra correta, dou a palavra de sabedoria, dou a palavra de entendimento. Este é o nosso Deus, que pega aquele menor e faz assentar sobre o trono, pega aquele que não tem capacidade e faz assentar junto com os príncipes. Então este é o nosso Deus, que capacita os pequeninos, e nós vemos que Deus, ele foi capacitando cada vez mais Jeremias, e Jeremias foi profetizando na direção do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então que nós não venhamos dar desculpas, então que nós não venhamos inventar algo para não fazer a obra do Senhor, porque o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle da sua vida. Muitas vezes nós pensamos que nós não somos capazes, muitas vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir, mas é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te capacita dia após dia na tua jornada. Então não desista, porque o Senhor que é forte, o Senhor é que é soberano nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Outra característica que nós podemos ver de Jeremias, que ele é um profeta chorão. Nós vemos que Jeremias, ao escrever ali, ao pregar ali as profecias, tinha um que ia anotando tudo que Jeremias falava, que era Baruque. Então um certo rei ficou ali chateado com aqueles escritos de Jeremias, porque seguia os costumes daquela época, e as palavras de Jeremias muitas vezes afrontava aquilo que o povo estava fazendo. Então o rei, ele vai ordenar para queimar ali todos aqueles escritos. Então Jeremias fica chateado e ele chora. Então ele chora na presença do Senhor, mas o Espírito Santo do Senhor veio novamente sobre Baruque, e ele escreveu novamente esta escrita que hoje eu e você nós temos acesso, porque só o Espírito Santo é que pode fazer isso, só o Espírito Santo é que pode capacitar, só o Espírito Santo que pode trazer de novo aquilo que você perdeu. Aleluia. E tem muitas pessoas que pensam que crente ele não pode chorar, que crente tem que ser aquele super-herói, mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, foi para pessoas que precisam de ajuda, foram para pessoas que são fracas e que não podem por si só, mas o Senhor pode ir por elas. Então nós não somos nenhum super-homem, nós não somos nenhum herói, mas nós somos aqueles que dependem do nosso Criador, nós dependemos do Senhor, porque Ele nos criou, Ele nos formou, e por isso nós choramos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor criou o ser humano, uma tricotomia entre alma, corpo e espírito, e nós vemos que espírito é a parte que veio do céu. E nós podemos entender que muitas vezes nós vemos para um culto gostoso e nós começamos a sentir a presença do Senhor, nós começamos a sentir a comunhão verdadeira, o Espírito Santo começa a testificar com o nosso espírito, nós começamos a alegrar, e aí nós começamos a chorar na presença do Senhor, as lágrimas começam a descer. Nós vemos, nós não entendemos, muitas vezes nós choramos de
de alegria, mas é isso, é o teu espírito lembrando de onde um dia veio para habitar em mim, para habitar em você. E às vezes nós choramos porque a comunhão é tão intensa que o céu fica pertinho, a comunhão é tão verdadeira que nós vemos o Senhor frente a frente, nós vemos o Espírito Santo pairando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então todo culto que nós viermos, todo culto que nós adentrarmos para dentro para cultuar o nome do Senhor, nós temos que convidar o Espírito Santo, porque aí sim nós choramos, mas choramos na presença do Senhor. É um choro diferente, não é um choro de tristeza, mas é um choro de alegria, porque é um choro, aleluia, porque faz te lembrar para onde você vai morar um dia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Todos nós temos essa certeza, aleluia, por isso nós choramos, aleluia, porque o nosso espírito, aleluia, às vezes entra em comunhão com o Espírito Santo, aleluia, e nós lembramos para onde um dia nós vamos retornar, para o céu de glória, para a Canaã celestial, aleluia. Então, aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui neste lugar, aleluia. A comunhão é maravilhosa com o Espírito Santo, e se você quiser chorar na presença do Senhor, pode chorar, aleluia. Muitas pessoas podem às vezes pensar: eu não vou chorar porque eu tenho que ser forte, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: forte é aquele que venceu na cruz por mim e por você, forte é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Então quando nós viermos para a presença dele, se derrame na presença do Senhor, aleluia, porque o nosso Deus merece o verdadeiro louvor, e o Senhor, ele entende, aleluia, a linguagem das lágrimas, ele entende quando uma lágrima é derramada, o nosso Senhor, ele entende essa linguagem, aleluia. Então não tenha vergonha de chorar na presença do Deus Altíssimo, porque ele está colhendo toda lágrima, ele está colhendo todo gemido, aleluia, que você dá na presença dele, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Outra característica que nós podemos ressaltar da vida de Jeremias é que ele era um profeta solitário, ele era um profeta que às vezes vivia isolado. Mas por que ele era um profeta sozinho? É porque ele falava sempre a verdade, ele falava aquilo que Deus mandava ele profetizar, e muitas vezes a palavra dele ia de afronta àquelas pessoas que estavam acostumadas com a vida errante, com a vida de pecado. Mas eu quero dizer para você, por mais que você fique sozinho, por mais que você se sinta abandonado, aleluia, fala sempre a verdade, fala sempre aquilo que o Senhor manda falar, aleluia. Eu prefiro ficar com esta palavra, eu prefiro ficar com a verdade, porque muito melhor. Às vezes você pode ser perseguido agora, às vezes você pode ser caluniado agora, mas muito melhor é o final do que o princípio das coisas, muito melhor é o final que te espera, aleluia, do que a trajetória que te leva até o céu de glória. Temos aflições sim neste mundo, temos problemas sim nesta vida, mas sabemos que o final é muito melhor. Nós já conhecemos o desfecho da história, então vale a pena perseverar, mesmo em tribulações, mesmo em aflições. Nós vamos adorando, nós vamos bendizendo, nós vamos louvando o nome do Senhor, e olhando para o alto, olhando para o céu, porque o Senhor é que pode, aleluia, nos sustentar no dia mau, no dia da aflição, aleluia. Então nós vemos que Jeremias, ele é um profeta solitário, porque ele falava aquilo que Deus mandava falar, ele falava, o que Deus mandava ele pregar, ele pregava, o que era para ele profetizar, ele falava. Ele não media esforços para dizer aquilo que o Senhor estava mandando falar, e nós temos que ser assim. Se o Senhor mandar você falar, você tem que falar conforme a palavra do Senhor ordena, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus.
Adentrando aqui para o texto a qual nós lemos, nós vamos ver que Jerusalém, ela já estava sitiada, ela já estava cercada ali pelos exércitos de Babilônia, pelo exército dos caldeus, e nós vemos que naquele tempo era uma estratégia de guerra que eles adotavam. O mais forte às vezes cercava o mais fraco, e aí o mais fraco não tinha como buscar água, o mais fraco não tinha como buscar alimento, e aí ele ia morrendo, e ele aí ficava frágil. E da mesma forma o inimigo, ele tem tentado fazer isto com a igreja do Senhor. Ele tem tentado te cercar, ele tem tentado cercar o povo de Deus, ele tem tentado enfraquecer o povo de Deus, aleluia. Mas o alimento que nós viemos buscar aqui esta noite é o alimento que vem do céu, é o alimento que o inimigo não pode impedir você de receber, é o alimento que vem diretamente do trono da graça, aleluia. Então creia que você está recebendo o alimento que vem diretamente do céu, e às vezes o inimigo pode até ficar de redor, mas o Senhor está ao teu redor, te protegendo, porque Ele é o leão da tribo de Judá, e Ele está com você, aleluia. O inimigo muitas vezes tem tentado te afrontar, muitas vezes o inimigo tem tentado te derrubar, o inimigo tem tentado te cercar, aleluia, mas é mais forte aquele que está com você, é mais forte, o Todo-Poderoso está com você, Jesus Cristo de Nazaré está pelejando por você. Então creia nesta noite, aleluia. Por mais que o inimigo venha com afrontas, o Senhor nosso Deus está velando pelo seu povo, está guardando a tua igreja, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. O inimigo, ele não muda a estratégia, é até assim nos dias atuais. Ele cerca às vezes para tentar nos intimidar, para diminuir a nossa fé, para colocar medo no nosso coração, mas nós temos que elevar a nossa cabeça e pedir socorro que vem do alto, aleluia, bendito seja Deus. E nós vemos que naquele momento em que a cidade estava cercada, o rei ali, ele estava em apuro, então ele vai convocar ali os profetas, para ter ali uma palavra, para saber o que o Senhor estava falando daquela situação, porque o rei já estava aflito, já escutava ali o relinchar dos cavalos do inimigo, já estava ali a cidade toda cercada, já não tinha mais saída. Então o rei, ele convoca ali os profetas, e ali os príncipes, ali aqueles que estavam ali, muitos vão dizer: olha, rei, o Senhor é contigo, vai na tua força. Muitas vezes as pessoas têm falado palavras de conveniência, palavras para massagear o ego, mas não é aquilo que o Senhor está ordenando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas bem-vindo Jeremias, bem-vindo o profeta que tinha compromisso verdadeiro com a palavra do Senhor. E o rei é obrigado a ouvir todos os profetas, e ali Jeremias, ele vai dizer para o rei: assim diz o Senhor, se entregue ao rei de Babilônia, porque o Senhor entregou essa cidade para a Babilônia. Naquele momento o rei viu aquilo como uma afronta, naquele momento o rei não aceitou aquela palavra, e muitos hoje não têm aceitado a palavra de Deus, aleluia, porque às vezes querem buscar apenas bênçãos e benefícios para si próprio. Muitos hoje não têm aceitado aquilo que o Senhor está falando há muito tempo, e eu quero dizer que naquele momento acontece o que nós lemos aqui no texto. Jeremias, ele é jogado no poço, e ali jogam Jeremias num poço, e esse poço ele não tinha água senão lama, e ali eles amarram Jeremias e jogam ele no poço, e ele cai lá no fundo do poço. E nós vamos observar qual é a reação de Jeremias quando ele cai no fundo do poço. Jeremias ali, vamos poder imaginar como ele andava na direção do Senhor, como ele era profeta que ouvia a voz do Senhor, então ele confiava no teu Deus, e ele começou a dizer, ele começou a louvar: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
E ali Jeremias, ele começa a cantar, mesmo no fundo do poço, atolado até o pescoço na lama, ele começa a adorar, ele começa a louvar a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual situação que você adentrou dentro da igreja, eu não sei qual situação que você está vivendo hoje, eu não sei se você está atolado até o pescoço, mas independente da situação que você esteja vivendo, comece a adorar, comece a louvar, comece a bendizer o nome santo do Senhor, porque o socorro vem do alto, o socorro vem do Senhor nosso Deus. Eu não sei em qual problema você está metido, mas eu sei, aleluia, que o nosso Deus, ele é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia, no dia mau, no dia da tribulação. Então creia no teu Deus, louve a Ele, busque a Ele, exalte a Ele, mesmo em dias difíceis, mesmo um dia que você está atolado até o pescoço. E aqui nós aprendemos com Jeremias, aleluia, e muitos nessa hora vai dizer para você, quando você está em prova, quando você está em luta, muitos vão olhar para você e vão perguntar: vale a pena ir para a igreja? Vale a pena seguir este Deus? Vale a pena adorar e buscar a face do Senhor? Vale a pena continuar louvando? E nós podemos ver aquilo que eu já falei, muito melhor é o final das coisas do que o início dela, porque o Senhor, aleluia, muitas vezes Ele não escolhe o melhor caminho para você, mas Ele escolhe o caminho e passa com você. Pode ser na fornalha, pode ser no deserto, Ele está com você. Pode ser na escola do Senhor, Ele está te ensinando, Ele está te moldando, cada dia, cada vez mais, aleluia, mas Ele não te abandona, Ele está sempre com você, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, é muito melhor você estar no fundo do poço, mas louvando e na presença do Senhor, porque o Senhor está cuidando de você. É muito melhor você estar em problema, às vezes você está em deserto, mas na presença do Senhor, porque Ele está cuidando e Ele está te moldando, está te protegendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E ali ele continua louvando, e nós vemos aqui no decorrer do texto, que Ebed-Meleque, ele ouve aquele gemido, ele ouve aquele louvor e fica incomodado, porque o louvor do crente, ele incomoda o ímpio, o louvor do crente, ele incomoda as pessoas, e aquilo foi às vezes batendo no ouvido daquele eunuco, do rei que estava ali ouvindo Jeremias, ali no fundo do poço. E então ele vai chegar diante do rei: olha, rei, eu não sei quem é aquele homem, mas aquele homem não pode morrer ali, porque às vezes, se o Deus dele se revoltar contra nós, então ele vai diante do rei, e o rei dá uma ordem para o eunuco, para Ebed-Meleque: então você mesmo convoca 30 homens e você mesmo vai lá e tira ele. E ali então, Ebed-Meleque, nós vemos que ele prepara ali uma corda, mas uma corda diferente, com trapos de pano. Eu creio que ali ele já estava comovido com o louvor que ele tinha ouvido, ele já estava comovido, então seu coração já estava amolecido. Então ele pensou: Jeremias está lá no fundo do poço, então ele deve estar machucado, então eu vou lançar uma corda macia, uma corda que não machuca. Então ele lança, e então ele vai, aí Jeremias está ali olhando para a boca daquele poço, de repente ele vê aquela corda descendo. Então ele realmente pôde louvar e bendizer o nome do Senhor, porque ele continuou confiando, mesmo no poço, mesmo na prova, ele continuou adorando ao Senhor. E ali Jeremias então, ele foi salvo, aleluia, aquela corda ali desceu, o eunuco desceu aquela corda ali e tirou Jeremias, aleluia. Eu não sei qual a corda, às vezes, que tem te jogado para baixo, que às vezes tem feito você desanimar na sua jornada, no seu dia a dia, mas eu sei
que a corda de Deus, do socorro de Deus, é a corda que te puxa para cima, e no momento certo o socorro chega, aleluia, porque na prova você permaneceu exaltando, você permaneceu louvando, você permaneceu buscando a face do Senhor, aleluia. Então vale a pena adorar, vale a pena buscar a face de Deus, vale a pena buscar o nosso Rei, porque Ele é soberano, e no momento certo Ele lança a corda e tira do calabouço, tira você do fundo do poço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no momento que Ele tira Jeremias ali da cova, tira ali daquele poço, o que estava acontecendo ali no palácio mesmo? Estava acontecendo outra conferência, o rei estava consultando os profetas, para saber o que se daria, qual o futuro de Israel. Ali o rei estava consultando, e o rei, ele é obrigado a dizer: será que tem mais algum profeta? Então chega o eunuco dizendo, chega alguém dizendo: tem sim, ó rei, Jeremias não morreu. Então Jeremias chega na presença do rei. O rei pode ter olhado para Jeremias e falado: fala aí, profeta. Jeremias, naquela situação lamentável, naquela situação às vezes ali difícil, porque estava debilitado, o rei às vezes pode pensar: não, agora ele vai falar uma palavra que me agrada. O rei agora pode pensar: agora ele vai falar uma palavra que vai encher o meu ego, que vai falar que o Senhor está comigo, e eu vou passar em cima desse exército, e eu vou vencer, e eu vou fazer esse povo de escravo. Muitas vezes é isso que nós pensamos, que o Senhor vai sujeitar a nossa vontade. E ali o Jeremias vai dizer, Jeremias é levado na presença do rei e vai dizer: assim diz o Senhor, esta cidade será entregue nas mãos de Nabucodonosor, seus filhos serão mortos à espada na sua frente, os valentes serão levados cativos, o templo será saqueado, você será ultrajado e levado cativo para uma terra estranha. Era uma derrota iminente. Ali o rei às vezes se revolta, porque o profeta de Deus, aquele que realmente tem Deus no coração, as circunstâncias podem não ser favoráveis, ele pode estar na pior prova, que ele não muda a mensagem, ele não muda a palavra, ele continua falando a verdade, ele continua falando aquilo que Deus mandou falar, mesmo pressionado, aleluia. Aquele que é servo verdadeiro, ele vai sempre optar pela palavra verdadeira, ele vai sempre optar por aquilo que o Senhor está mandando falar, aleluia. E Jeremias, ele não arredou, Jeremias, ele confiou mais uma vez no seu Deus, e falou tudo que tinha que falar, aleluia. O profeta, ele pode até apanhar, o profeta às vezes ele pode até ser chicoteado, ele pode até ser lançado no poço, mas a palavra não vai mudar, aleluia, porque o que alimenta ele é mais forte, o que alimenta ele vem do céu, aleluia. O azeite que alimenta ele é o azeite que desce do trono da graça, aleluia. A unção dele não é unção de homens, mas é unção que desce diretamente de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos entender que Jeremias, ele ali dá o desfecho final, aleluia, para o povo de Israel. Israel estava no erro, então Deus ia trazer justiça para aquele povo, e aconteceu que ali no momento em que o exército dos caldeus estava se preparando, eu imagino comigo aqui, os capitães ali, os generais falando para cada soldado, para cada comandante ali: olha, você tem que entrar lá na cidade, você tem que saquear todo o ouro, olha, você tem que, aleluia, matar os valentes, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que matar as mulheres, você tem que trazer o povo cativo, você tem que saquear, você tem que destruir toda a cidade. E ali eles, imagino eu, eles fazendo aquele juramento. E aí o general vai falar: ouvi dizer que nesta cidade, aleluia, tem um profeta, e o nome dele é Jeremias, aleluia, louvado seja o nome dele.
A esse homem não faça nenhum mal, aleluia. A esse homem, aleluia, louvado seja o nome dele. Quando você chegar lá, aleluia, dá 3 opções para ele. Se ele quiser ficar na terra, deixe ele lá. Se ele quiser vir comer no palácio às custas do rei, ele pode vir. Mas se ele quiser ir com anistia para o Egito, assim vocês façam. Aleluia. E quando você chegar lá, você joga a sua capa sobre ele. Aleluia. Para proteger ele, não faça nenhum mal a ele. Aleluia. Você joga nele. E assim foi feito. Os exércitos dos caldeus invadem Jerusalém. E assim, quando ele chega diante de Jeremias, ele joga ali a capa, que é a capa da anistia, que é a capa da proteção sobre Jeremias. E nós podemos entender, aleluia, que vale a pena nós permanecermos fiel na presença do Senhor, porque no final vem a recompensa. Aleluia. E nesta noite, a capa da proteção do Senhor está sobre cada um de nós, é lançada sobre cada um de nós, porque mesmo nas dificuldades você continuou adorando, você continuou exaltando, você continuou buscando a face do Senhor. Aleluia. Então é a proteção que o Senhor te dá no dia de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu conforme o profeta de Deus falou. Cumpriu tudo aquilo que Jeremias falou, mas Jeremias, aleluia, nenhum mal sucedeu a ele, porque ele permaneceu firme com a palavra do Senhor nosso Deus, aleluia. Então ele recebeu a proteção, ele recebeu a capa, aleluia. Então creia nesta noite, você também recebe a proteção do alto, você também recebe aquilo que só o Senhor pode dar. O inimigo às vezes ele quer tentar cercar de todo lado, de todo jeito, aleluia, mas Jesus Cristo, aleluia, ele já pagou o preço por mim e por você. Então nós já temos a identidade, aleluia, nós já somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. O inimigo ele não pode te tocar, aleluia. Jesus Cristo já pagou o preço por mim e por você. Então você já tem o selo, aleluia, que nenhum mal te destrói, que nenhuma praga chega e destrói a sua vida, aleluia, porque Jesus Cristo, aleluia, já se selou, aleluia, te escolheu, você é eleito dele, digno de ser chamado filho de Deus, aleluia. Um dia vai morar com ele no céu de glória. Então você tem 1000 motivos para adorar, 1000 motivos para glorificar, porque a proteção do Altíssimo está sobre a sua vida, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, aleluia.